Salve, salve, minha galera do bem, tudo bom com vocês? Nas últimas décadas, cientistas do mundo todo têm feito descobertas incríveis e que literalmente nos mostram que um designer inteligente é sim o responsável pela criação do universo. Mas ainda muitos acreditam que o universo e tudo que conhecemos começou a existir do nada, de uma simples fatalidade do acaso. Mas se pensarmos bem sobre isso, nada não pode ser responsável pela criação de nada. Afinal, nada produz. Toda uma existência e tudo que existe tem que ter uma causa. No entanto, muitos acreditam que não seria tão difícil conseguir um sistema solar como o nosso, com um planeta incrível apto para a vida como a nossa Terra. Neste exato momento, muitos cientistas estão discordando disto, e estes introduzem no meio científico provas esmagadoras para substanciar suas posições. Por exemplo, existem muitas forças no universo que estão precisamente equilibradas para fazerem coisas como manter a matéria unida. Sem estas forças, galáxias, planetas, estrelas e tudo que conhecemos nunca teriam se formado. Podemos observar que muitas estrelas aumentam e se contraem significativamente. Em um ano, seu brilho pode ser muito forte e logo muito fraco. No entanto, felizmente nosso Sol possui uma incrível estabilidade. Ele não aumenta nem se contrai de maneira significativa como fazem as outras estrelas. Se o nosso Sol fosse assim, a vida na Terra não existiria mais. Algumas estrelas chegam até a explodir violentamente, e os detritos destas explosões são chamados de remanescentes de supernova. De acordo com muitos especialistas, estes escombros podem ser visíveis através de telescópios por milhares de anos. Segundo algumas pesquisas recentes, galáxias semelhantes à nossa experimentam tal explosão, em média a cada 26 anos. Portanto, se sabemos aproximadamente quão frequente ocorrem estes fenômenos em galáxias como a nossa, o total de restos de supernovas que temos em nossa galáxia nos deve dar então uma ideia de quantos anos realmente ela tem. E na busca incessante de supernovas em nossa galáxia, os astrônomos descobriram um total de apenas 250. Isto então quer dizer que se uma supernova ocorre aproximadamente a cada 26 anos, assim como vemos em outras galáxias, isso significa que a idade aproximada da nossa é de apenas 6.500 anos. Isto é quase semelhante com a indicação da Bíblia sobre quanto tempo tem nosso mundo. Um número tão pequeno de restos de supernovas indicam e provam que nossa galáxia é bem jovem e não possui milhões ou bilhões de anos como sempre foi falado. Para entenderem melhor, se alguns cientistas tivessem razão sobre a idade da nossa Terra, então teríamos que observar milhares de detritos de supernovas em nossa galáxia, e não cerca de 250. Para que possamos existir, nosso Sol tem que ser de uma massa precisa e uma temperatura correta. Nosso Sol gera uma quantidade perfeita de energia para a Terra. Ele libera mais energia em um segundo do que toda a humanidade tem produzido ao longo de sua história. Se o Sol diminuir sua energia, nem que seja por 1 milésimo de segundo, todos os oceanos da Terra congelariam. Nosso planeta está na distância exata do Sol. Se ele estivesse um pouco mais perto ou mais longe, ele seria muito quente ou muito frio para que a vida exista. Além disso, o tamanho da Terra é corretíssimo, nem muito grande nem muito pequena. E felizmente, temos uma Lua também do tamanho exato, que é a principal responsável para regular as marés. Estes são somente alguns exemplos de uma longa lista de fatores que necessitam estar precisamente corretos, tanto no fator cósmico como no fator local, na Terra, para termos um planeta que pode sustentar a vida. Muitas diferentes formas de vida na Terra são completamente dependentes umas das outras. Exemplo disso seriam os insetos e as plantas, assim como as abelhas e as plantas com pólen. Se as plantas ou as abelhas completarem seu ciclo uma antes da outra, elas nunca teriam sobrevivido. Portanto, as duas tiveram que começar a existir ao mesmo tempo. As bacias oceânicas e a atmosfera da Terra possuem exatamente a mistura correta e equilibrada de gases. Se estes gases mudarem de qualquer modo, a vida animal e vegetal na Terra morreriam. Os cientistas não têm nenhuma explicação de que por que a Terra, diferente de outros planetas, possui uma quantidade incrível de água. Nós também temos um planeta rico em oxigênio. Se o nosso atual nível de oxigênio, que é de 21%, fosse 5% mais, nossa atmosfera poderia se tornar instável e explosiva. A Terra possui um campo magnético, sem o qual os ventos solares varreriam nossa atmosfera.
Ela bloqueia a luz solar nociva e, ao mesmo tempo, ela permite a entrada da luz necessária para a vida. As plantas necessitam de uma grande quantidade de luz para existirem, e a luz solar é a maior e mais rica fonte de vitamina D para um ser humano. Quando a luz solar toca a pele, o corpo automaticamente produz a vitamina D. A falta desta vitamina é relacionada com muitos problemas de saúde. E a conveniência disto é que podemos observar outros planetas, estrelas e fenômenos como os eclipses. Um eclipse total do Sol só é possível porque ele é 400 vezes maior do que a Lua e está aproximadamente 400 vezes mais longe da Terra. O resultado é que durante um eclipse solar total visto da Terra, o Sol e a Lua podem ser observados do mesmo tamanho, criando uma coincidência perfeita. E estes eclipses totais do Sol desencadearam descobertas científicas incríveis que de outra forma não poderiam ser feitas. Os cientistas sempre nos falaram que o Sol, a Terra e a Lua se formaram quando nosso sistema solar começou a existir, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Mas a cada ano a Lua se afasta mais e mais da Terra. Se ela estivesse muito longe ou muito perto no momento em que os humanos existiram, os observadores da Terra nunca teriam visto um evento como a do eclipse total solar. Portanto, segundo cientistas, este espetáculo incrível só pode ser visto em um breve período de tempo na existência do nosso sistema solar. Não é interessante que a humanidade começou a existir na Terra no mesmo período de tempo onde podemos testemunhar o eclipse total solar? Outro grande problema para os cientistas é que a Lua, na verdade, estava tão perto da Terra no passado que teria atingido o planeta em bem menos tempo do que 4,5 bilhões de anos atrás. Os cientistas afirmam que nosso sistema solar surgiu de uma grande nuvem de poeira. Portanto, a composição de distintos planetas e suas temperaturas deveriam ser similares. Mas eles não são. Aqueles que aderem à teoria do Big Bang realmente acreditam que todo o universo que conhecemos estava originalmente concentrado em algo menor do que uma cabeça de alfinete. Então explodiu e se expandiu, criando todo o sistema ordenado de coisas que vemos hoje. No entanto, existem grandes problemas com esta teoria do Big Bang. Em primeiro lugar, se toda a massa do universo estava concentrada em algo tão pequeno, então a gravidade nele seria tão grande que nada poderia escapar. Em segundo lugar, as explosões não produzem uma ordem. Pelo contrário, então seria impossível que de uma explosão surgissem inúmeras coisas ordenadas. Outra refutação é que se o Big Bang explodiu e tudo se formou, os planetas e as luas deveriam girar todos na mesma direção, baseado em uma lei chamada conservação do momento angular. Mas temos luas e planetas girando em todas as direções. Os cientistas afirmam que os cometas possuem bilhões de anos e estes costumam colidir com o Sol e planetas. Eles também são chamados de bola de gelo suja, porque uma grande parte de um cometa é literalmente gelo. Quando os cometas viajam no espaço e se aproximam do Sol, eles vão perdendo massa e são derretidos pelo Sol. Portanto, os cometas só poderiam durar no máximo uns 10 mil anos antes que todos venham a derreter. Outras coisas que podem durar cerca de 10 mil anos são os tecidos moles, as células sanguíneas e o DNA. No entanto, como que todas estas coisas foram descobertas recentemente em ossos de dinossauros? Isto então provou que os dinossauros existiram no máximo há 10 mil anos atrás, e não 65 milhões de anos, como diziam os cientistas. Outro grande problema para a ciência é o número atual de humanos na Terra, 7,5 bilhões. Quanto tempo demoraria para ir de 2 habitantes para 7,5 bilhões? Na prática, não demoraria tanto tempo assim. Nos dias atuais, a taxa média de crescimento populacional anual atingiu seu maior pico em 1963, com 2,19%. Atualmente, a população mundial está crescendo em média 1,14%. Mas se começarmos com 2 humanos, quanto tempo demoraria para alcançarmos os atuais 7,5 bilhões de pessoas? Utilizando uma média de 2% no crescimento anual, isso demoraria somente 4.100 anos. Se a ciência acredita que estamos na Terra há mais tempo do que isso, por que não tem um número bem maior de pessoas? Alguns podem até tentar se convencer e se iludir, achando que para ter um planeta tão especial como a nossa Terra, basta um acidente e tudo ocorre exatamente certo. Mas mesmo se alguém continuar acreditando nisso, como começou a vida na Terra?
sendo que a vida precisa vir da vida. Todos os seres vivos do planeta são compostos de células. E qual a possibilidade de uma célula se formar acidentalmente? Há 150 anos atrás, Charles Darwin considerou a célula como uma gota microscópica de gelatina, sem sofisticação e simples. No entanto, como resultado de recentes descobertas, agora sabemos o quão incríveis e complexas são estas células extraordinariamente pequenas. Um corpo humano adulto contém 100 bilhões de células de vários tamanhos. 10 mil células humanas de tamanho médio podem encher uma cabeça de alfinete, e cada célula contém informações equivalentes a cerca de 4 mil livros. A célula é semelhante a um supercomputador, só que microscópica. A célula também pode ser vista como uma cidade em miniatura, com uma elaborada rede de rotas conectadas, com numerosos caminhões de proteínas moleculares, que realizam diferentes funções e executam tarefas celulares. Por exemplo, em uma célula existem pequenos caminhões moleculares, que viajam através de estruturas microscópicas, como as estradas, e transportam materiais ao redor de uma célula. Algo tão complexo e perfeito jamais seria criado por acidente. O fato é que a ciência sempre aboliu a existência de um criador, mas agora a maioria dos cientistas estão inclinados a dizer que sim, existe um criador perfeito e um designer maravilhoso. Deus existe! E todas as descobertas recentes e todas as provas que aqui colocamos refutam a teoria do evolucionismo e do Big Bang. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, não saia sem me deixar o seu like. E deixe seus amigos ligados compartilhando este vídeo com eles. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau.